o problema não é o tempo, o problema não é a corrida, o problema não é a pressa, o problema não é o vexame. Tire isso da sua mente. Não tem nada na questão da pressa. Isso porque o próprio Deus, em Êxodo capítulo 12, verso 11, ele disse: assim vocês vão comer o cordeiro com os lombos cingidos, com os sapatos nos pés, com o cajado na mão. Com pressa vocês vão comer. Olha o que diz a Bíblia: com pressa vocês vão comer. Com pressa. Então, Deus ele estava ordenando que o seu povo tivesse o quê? Pressa. Vamos lá? Pregue comigo, tivesse o quê? Pressa. Agora, escute bem uma coisa. Se vocês analisarem, existem muitos textos na Bíblia onde a pressa é necessária. Eu vou dar alguns exemplos. Se você atentar para o capítulo 8, verso 30 de Atos, o Espírito Santo disse para Filipe: apressa-te, te aproxima do carro. Se você analisar a palavra de Deus claramente, em Lucas 19, 5, Jesus olhou para Zaqueu, e como foi que Jesus disse para ele que ele estava na figueira? Vamos lá, como foi que ele disse? Desce depressa. Tem coisa que você tem que fazer na pressa. Você não pode ser um crente morto, parado, auxiliar morto, dirigente morto, irmã morta. Na obra de Deus a gente tem que ter o quê? Pressa. Até quando foi trair Jesus, Jesus disse para Judas: o que tu tem para fazer? Faz ligeiro. Tem irmão que fica enrolando. Fica enrolando. Pastor, vá com calma. Não, e lá na igreja, um irmão às vezes é final de culto de ano, aí tem a mudança nos grupos. Aí o irmão pergunta para a irmã: irmã, a senhora está disposta esse ano a ser professora? Eu não sei. Diz: não, cai fora. A irmã aqui: a senhora, irmã, pastor, não sei, eu tenho meu trabalho, também não dá. O Senhor não quer quem pense na obra, o Senhor quer quem tenha pressa. O Senhor quer que tenha o quê? Pressa. Então deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se Zaqueu fosse lerdinho, Jesus ia dizer, eu não sei por que Jesus disse para ele: desce, mas ele mandou ele descer como? Depressa. Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 19, quando o anjo tira o Ló, as filhas, o que foi que ele disse para ele e para a mulher? Corre, depressa, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Quem parou e virou uma estátua de sal? Então não fique parado, que você corre o risco de virar estátua na igreja. A igreja hoje está cheia de crente estátua. Estátua no púlpito. Está cheio. Irmão, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou filho de pastor. Fui criado dentro de igreja. Se você analisar, o próprio anjo diz: foge depressa, escapa pela vida de vocês. Olha aí, está aí, 19, 22. Assim, eu só prego Bíblia. Quem quiser, eu não sou contra. Tem irmão que é do fogo, tem outros que é do manto, tem outro. Eu não, a palavra de Deus, eu acredito que quando a palavra é pregada, ela muda a vida. Apressa-te e escapa por ali, porque depois não posso fazer mais nada. Vira para o teu irmão e diga para ele: te apressa. Diga aí. Te apressa, de ligeiro. É assim. Crente lerdo perde a bênção. Pastor lerdo perde a bênção. É assim. Vocês acreditam? Ontem eu estava lá no batismo e nós estávamos fazendo um batismo que foi uma piscina muito cara, e um irmão disse para mim: pastor, não vou negar não. Um pastor me chamou ontem. Eu não vou negar não. Eu pensei que o senhor ia demorar a fazer isso aqui. Eu botava aí vários anos. Irmãos, depende da fé e da pressa que você tem. Vocês sabiam disso?
Quando você olha para Mateus 4:20, Jesus chama os discípulos. Quando Jesus chama, Jesus pede para eles ficarem enrolando? Não. Quando Jesus chama, Jesus, eu vou ver, porque eu ainda preciso terminar esse curso aqui. E ainda tem um negocinho, a mulher ainda está buchuda. Me aguarde. É assim? Na hora que Jesus chamou, venham. Olha aí. O que eles fizeram? Depressa. Na hora que Elias jogou a chamada em Eliseu, ele disse, eu estou chamado, tá. Tocou fogo em quê? Pegou a carroça, fez uma fogueira, matou o boi e foi fazer? Depressa. Diga isso, depressa. Mais uma vez, depressa. Então olha para cá, o problema não é o tempo. Não. O problema não é o tempo, porque tem irmão que diz, até pessoas de idade auxiliar chega para mim, menino, você é novo, vai com calma. Não é assim? E ele está há 40 anos ruim do mesmo jeito dentro da igreja. Por isso que eu vou comprar. E outra coisa, meu irmão, eu não tenho. Os irmãos estão cantando. Bota, irmão, é só maior, né? Há muitos feridos choram de angústia. Aí fica um bocado de crente chorando. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando no exército ou numa guerra um soldado é morto, o que os outros fazem? Bora, falem. Ei, vamos embora. E nós estamos chorando, crente velho, que não quer ter pressa, que quer atrasar a obra. É assim ou não é? Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar a sua Bíblia em Atos 15, depois que Pedro deu o relato, depois que Barnabé e Paulo deram relato, Tiago disse assim, vamos acabar com essas coisas e ninguém perturba mais os gentios. Faz uma carta e espalha para a obra prosseguir. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Como era que eles tinham que comer o cordeiro? Hein? Irmão, já pensou se fosse hoje? Irmão, pega teu pedaço de cordeiro, pega aqui teu carneiro, não é assim? Coma marchando, lombos cingido, sapato nos. Não, pastor, eu vou me engasgar. Pronto, não é assim? Moisés, tu tá doido, não era assim? Ele disse, é depressa. Hoje o Senhor tira vocês daqui. Quem glorifica o nome do Senhor? Só quem exalta a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Digam comigo só para memorizar. O problema, vamos lá, o problema não é o tempo, não é a pressa. O problema é a pressa, é o tempo sem Deus. Aqui é que está o problema. Pegou agora o mistério? A Bíblia diz em Provérbios 19:2: a alma que ficar sem conhecimento não é bom, mas o que se apressa com os seus? Hein? O que se apressa com o quê? Então, se eu estou dizendo que o problema não é o pé, o problema não é a carreira, o problema não é a pressa, o problema não é o tempo, onde está o problema? Não, o problema não é o tempo, o problema não é a pressa. O problema está onde? Vamos lá para a primeira, aliás, Eclesiastes 3 primeiro. Tudo tem o seu? Tudo que você já faz, o dia que você nasceu, já estava na agenda de quem? Agora preste bem atenção, a questão é viver sem um propósito. Não é ali o tema de vocês? Então o problema não é o tempo. O problema não é quem corre. Não me critique se eu corro. Porque tem irmão que fica me criticando. É porque o pastor Zé quer ser ligeiro demais.
E sabe por que eu quero ser ligeiro? Escutem aqui os senhores. Sabe por que eu quero ser ligeiro? Porque quando eu vou no cemitério, eu vejo muitas pessoas que eram de altos níveis. E elas estão aonde? Então, enquanto eu tenho tempo, eu faço. Eita, glória a Deus. Vira para esse irmão e aperte a mão dele aí e diz: te apressa. Te apressa. Escute, olhe para mim aqui. Escute aqui. Pare com esse discurso que alguém fica. Tem pessoas que não têm visão, não têm propósito, não têm chamado. E quando você corre, ele quer dizer que você é infantil, quer dizer que você é precipitado. Mas eu estou dizendo que o problema não está nem no tempo, nem na pressa, nem nos pés. Quando ele diz peca com os seus pés, o problema é correr sem o propósito dele. O problema é andar sem o chamado dele. O problema é viver no tempo fora. Mas quando eu corro com ele, hein? Se eu corro com ele e ele corre comigo, olha para cá, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá, correr sem ele. Porque preste bem atenção, teve um homem que quis apressar sem ele. Está lá no capítulo 16, primeiro até o verso 3 de Gênesis. Você vai ler em casa. Se apressou, Deus disse: eu vou fazer uma grande nação de ti. Está lá no 15, verso 5, 6. Eu vou fazer uma grande nação. Mas ele fez o quê? Pregue comigo, ele fez o quê? A mulher também, porque ela sabia da promessa. Aí a Bíblia diz que ela falou: o Senhor me cerrou de eu não ter filho. Já que ele me cerrou, eu vou ter a minha... eu vou ter a minha pressa. E aí ela chama, pega uma mulher egípcia e diz para ele: deita com ela. E a Bíblia diz: e Abraão com pressa entrou a ela. Escute bem, prestou? Não. Abraão foi chamado por Deus? Gênesis 12 primeiro, Abraão foi chamado por Deus? Era escolhido de Deus? Mas nesse momento aqui, o que foi que Abraão e Sara fizeram? Tiveram o quê? Mas que pressa eles tiveram? Hein? Vocês estão pegando. Está entrando. Lá vai. Escute bem. Aqui, agora eu vou falar sem pressa. Diga comigo, sem pressa. Agora vira para o teu irmão sem pressa. Diz aí. Diga para ele nos olhos dele. Mas olha, pronto. Tem irmão que fica dizendo: eu não gosto de culto quando o pastor fica... Aí a bonita vai para a academia e fica o treinador. Empina mais. Ela empina, não é assim? Levanta mais. Aí na igreja eu não posso. Não é assim? E todo dia ela vai. Vamos lá. Com pressa. Diga, com pressa. Sem pressa. Quem está entendendo, diga amém. Abraão era escolhido. Mas aqui no 16 ele teve o quê? A pressa aqui foi com Deus ou sem Deus? Então lá vai. Primeiro mistério. Segundo mistério. Escute bem. Isso aqui é interessante. Não perca isso aqui. Moisés. Quando você lê 7, olhe para cá para você pegar o mistério. Lá em Êxodo 2, Moisés forte. A Bíblia diz em Atos 7, 22. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Atos 7, 22, escutem aqui para pegar o mistério. Nós estamos falando de pressa com Deus e sem Deus. Tá vendo? Pressa com Deus e pressa sem. Ora, se eu vivo orando e jejuando, a minha vida é só orar e jejuar e buscar Deus, servir ao Senhor. Eu não faço outra coisa. Aí eu vou fazer a obra de Deus morto. Eu vou cantar um hino morto. Não, eu sou na pressa. Não é assim.
Tudo meu. Até a minha sogra diz, rapaz, ela dizia para mim, quando tu for pastor de uma igreja, eu não sei como é que os irmãos vão te aguentar, não. Pronto. Pois é, a minha secretária já diz, o que, que o irmão vai tratar com o pastor Zéu? É isso aqui, ó, com ele é com a pressa. Pronto. Porque tem irmão que entra no gabinete, pastor, em 1975. Aí eu disse, meu filho, deixa os 75 e vamos para 2006, rapidinho. É, irmão. Eu sou assim, desse negócio não.